E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos aplicações de derivadas, especificamente regra de L'Hospital. Se liga, vamos dar continuidade trazendo mais um teorema para ilustrar essa regra. Se f e g são funções contínuas e deriváveis para todo x pertencente a um intervalo real, exceto no ponto A, eu não vou me preocupar com o ponto A, porque eu vou estar trabalhando continuidade no infinito, né? Deve ser derivável no infinito. Porque esse teorema, já adiantando, né? Ele se refere a situações onde o limite da função no numerador ou no denominador tendendo para esse A, ele será um limite infinito, ou seja, resultando em mais ou menos infinito. Se existe o limite, bom, se eu tiver f e g contínuas e deriváveis, para poder derivar, tais que o limite da f e o da g separadamente tendem para infinito, seja mais ou menos, se existe o limite do quociente das derivadas f sobre o limite da derivada, perdão, o limite do quociente da derivada da f sobre a derivada da g, então vai existir o limite do quociente da f sobre a g. E esse limite será exatamente igual ao limite do quociente das derivadas. Tá? Resumindo, a regra de L'Hospital também vale para quando tivermos indeterminação infinito sobre infinito. Já valia zero sobre zero, agora também a gente vai poder usar se eu tiver infinito sobre infinito. Bem bacana, né? Se liga. Olha só, aqui é uma questão corriqueira que a gente fazia lá em limites, limite de uma função racional com dois polinômios em cima e embaixo. Eu já sei, inclusive, a resposta, né? Que aqui os graus, né, do numerador e denominador são iguais, então a resposta vai dar meio. Né? É até mais fácil fazer pelo que a gente já conhece daquelas regras de limite. Mas vamos aqui aplicar L'Hospital para que possamos, né, compreender o processo. Olha só. Ao tender para mais infinito, o numerador tende para mais infinito e o denominador também tende para mais infinito. Polinômio em cima, polinômio embaixo, né? Positivo, tudo bonitinho, tendeu para mais infinito. Massa. Infinito sobre infinito. Daí o que eu faço? Vou aplicar no L'Hospital, que é o mesmo que considerar agora as derivadas do numerador e do denominador. Considerando a derivada do numerador, limite do quociente das derivadas, dá 2x menos 3. E a derivada do denominador, 4x mais 3. Massa. Se eu observar a tendência, continua indo para mais infinito e para menos infinito. Não tem problema, eu posso fazer o L'Hospital de novo, tá? É bem tranquilo. Ao fazer o L'Hospital, eu estou considerando o limite de quem? De 2 sobre 4. O limite de uma constante, que é exatamente a constante, ou seja, meio. Que é o que eu já sabia, tá? Pela conclusão que eu tenho já do meu estudo de limites. Beleza? Bem tranquilo. Resumindo, eu vou poder aplicar o L'Hospital com a indeterminação infinito sobre infinito e ainda posso fazer várias aplicações de L'Hospital seguidas, como esse foi esse caso. Aqui eu fiz duas, o da primeira derivada e o da segunda derivada, assim como fizemos na aula anterior. Beleza? Se liga. Vamos avançar. Então, meu povo, se liga aqui, 3 observações sobre as questões que acabamos de ver do teorema, tá? Sobre o teorema em si. Primeira observação, temos mais uma quarta que eu vou colocar daqui a pouco. Primeira observação, similar ao que falamos para o limite para o teorema que traz a indeterminação zero sobre zero, limite do quociente das derivadas, se der infinito, implica também que o limite do quociente que eu estou à procura dará infinito. Beleza. Então não tenho que me preocupar. Esse teorema é válido também, né, quando x tende a mais ou menos infinito, não só quando tende a um ponto A qualquer, desde que, ao considerar a tendência de x para o infinito, o quociente, ou melhor, o numerador tenda para o infinito, o denominador tenda para o infinito e também
o quociente exista, tá? Beleza. Outras indeterminações, aí é que é interessante, essa daqui é a mais interessante para a gente. A gente vai poder mexer com outras indeterminações. Além do zero sobre zero e do infinito sobre infinito, a gente vai poder utilizar o L'Hospital em outras indeterminações. Porém, eu vou ter que manipular essas indeterminações e transformá-las nas indeterminações zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Beleza? Olha só. Outras indeterminações do tipo infinito menos infinito, que a gente já conhece. Zero menos infinito. 1 elevado a infinito. Então, zero menos infinito, na verdade aqui é zero vezes infinito. Deixa eu colocar um pontinho aqui. Pronto, não é zero menos infinito. Zero vezes infinito. Então, infinito menos infinito, zero vezes infinito, que é indeterminação, que não é zero, né? 1 elevado a infinito, 0 elevado a zero, infinito elevado a infinito. Essas três dessas três de potência, de determinação com potência, a gente só enxergou essa lá no primeiro, no momento de estudo de limites, tá? De limites mais básicos. A gente só enxergou essa que aplicávamos o limite exponencial fundamental, mas essa a gente não via e essa a gente não via. Agora a gente vai ter situações dessas que são indeterminações que você vai poder remover utilizando a regra de L'Hospital mediante manipulações. Manipulações que podem ser resolvidas utilizando transformadas na indeterminação do quociente. Ou seja, transformar essas indeterminações na indeterminação zero sobre zero, infinito sobre infinito. Você deve estar pensando, como é que eu vou fazer isso? É tranquilo. Fique em paz que a gente vai ver os exemplos. Fica aí que a gente vai ver uma última observação. Então, meu povo, quarta observação. A quarta observação indica o seguinte: se não existe limite do quociente das derivadas, com x tendendo a A, nada se pode afirmar do limite do quociente que eu procuro, ou seja, o limite da f sobre a g com x tendendo a A. Tá? Eu não posso afirmar nada. Eu nem posso afirmar que ele não existe. Eu só não consigo estabelecer o valor dele pela regra de L'Hospital. Beleza? É isso. E aí o que, é que eu faço? Vou procurar outras maneiras ou não vou fazer nada. Enfim. Se liga. Primeiro item. Trago aqui 3 exemplos para a gente tentar ilustrar essas situações que vimos agora nas observações. Então, limite de x mais seno de x sobre x com o x tendendo a mais infinito. O que, que acontece? O denominador tende para mais infinito. Aqui tende para mais infinito, mas aqui não existe, que é seno indo para o infinito. O limite não existe. Então, Celso, eu vou poder usar a regra de L'Hospital. Mesmo se eu me atrevesse a usar a regra de L'Hospital, experimente. Suponhamos que eu considerasse aqui infinito. Ia dar 1 mais cosseno sobre 1. 1 mais cosseno sobre 1 tendendo a infinito vai dar cosseno tendendo a infinito, menos 1. Não existe. O limite estaria dando valores distintos. Então não existe limite. Tá? Nesse caso, não vai ser útil a regra de L'Hospital. Aí o que, é que eu faço? Por que você trouxe, Celso, para poder a gente investigar, para a gente analisar situações que podem acontecer isso? Nesse caso, eu vou tentar pensar em algo que eu já saiba lidar, tá? Olha só, aí é a minha visão. Você precisa ter limite com o x tendendo a mais infinito. Se eu separar esse x, o que é que eu tenho? Eu tenho 1 mais seno de x sobre x. Tudo bem? Não mudei nada. Aqui eu posso pensar no limite trigonométrico fundamental, mas não é o limite trigonométrico fundamental, porque o arco não tende para zero, tende para infinito. Porém, melhorando ainda para vocês enxergarem, limite com o x tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x vezes seno de x. Escrever desse jeito para que a gente enxergue. Isso aqui tende a 1, massa, que é uma constante. Isso aqui tende a 0. Isso aqui, ó, não existe. Porém, é uma função que
limitada no intervalo de -1 a 1 as imagens, tá? Então, nessa situação, a minha resposta quem é? 1. Por quê? Porque isso aqui vai dar 0. É o teorema da função limitada pela infinitésima. Aí você explica bonitinho como a f igual a 1 sobre x é infinitésima, pois limite tende a 0. E a g igual a seno de x é limitada no intervalo, né? As suas imagens são limitadas de -1 a 1. O produto delas duas, pelo teorema da limitada vezes a infinitésima, vai dar 0. 0 mais 1 dá 1. Então a resposta é 1. Nesse exemplo aqui, a gente não usou a regra de L'Hospital. A gente recapitulou alguma coisa, porque a regra de L'Hospital não seria adequada com a não inexistência. Tá? Ou pode acontecer também, eu conseguir derivar da existência, mas no processo da derivada, dar não existe limite. Se esse limite não existe, eu não posso afirmar nada do limite que eu procuro. Eu vou ter que estar procurando outra saída. Beleza? Se liga. Então, vamos lá. Segunda situação, segundo exemplo. No segundo exemplo, o que é que temos? Verificando a tendência, 0. E isso aqui dá tangente de π sobre 2, mais infinito. 0 vezes infinito. Indeterminação, 0 vezes infinito. Nossa, e aí? Não está já prontinho para o hospital. Porque o hospital só aceita indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. O que é que eu faço? Simples. Vou manipular, como a terceira observação diz, para aparecer 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Que mágica você vai fazer? Nenhuma. Eu vou usar manipulação com fração. Olha só. 3 vezes 2, eu posso escrever como 2 sobre 1 sobre 3. Não posso? Isso continua sendo igual a isso. Ou eu poderia escrever 3 vezes 2 como 3 sobre 1 sobre 2. Continua sendo. Eu transformei um produto, um produto em uma fração, trazendo uma das parcelas para o denominador. Como é que eu trago? Faço o inverso dessa parcela. Tudo bem? E aqui eu tenho um produto, eu tenho uma parcela e tenho outra parcela. Aí o que eu vou fazer? Vou trazer uma parcela para o denominador. Só que quando eu trouxer, nesse caso aqui são números, é bonitinho. Quando eu trouxer uma parcela para o denominador, o que eu tenho que me preocupar? O menos trabalho possível para mim, pensando em derivar. Se eu trouxer essa para o denominador, vem o inverso dela. Vem 1 sobre 1 menos x. A derivada de 1 sobre 1 menos x vai dar uma derivada que aparece potência negativa e pererê. Eu vou deixar isso no numerador mesmo. Se eu inverter essa tangente para o denominador, eu vou para o inverso dela. Qual é o inverso da tangente? Cotangente. A derivada de cotangente é tranquila, sabe? Isso você vai percebendo na prática, na hora de fazer as questões. Quem inverte? Quem vai para baixo? Essa do inverter é primordial para quando você tiver o quê? Um produto. Então, eu tenho um produto, duas parcelas. Eu quero transformar em quociente. Eu escrevo uma parcela sobre o inverso da outra. Isso aqui continua sendo isso. Da mesma forma, eu quero descer o 2. Eu posso descer tanto uma parcela quanto outra parcela. Tá? Se liga, isso aqui é importantíssimo. A gente vai fazer toda vez que tiver essas situações de produto que eu queira transformar em quociente, para gerar infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Beleza? Então vamos lá. Já decidimos que devemos inverter uma das parcelas. Particularmente, eu vou inverter a tangente. Já expliquei o porquê. Então, vou manter essa no numerador e inverter a tangente. Qual é o inverso da tangente? Porque aqui vai ficar o inverso da tangente. Como se fosse o inverso de 3 aqui, nesse caso. Então, o inverso da tangente, eu, que sou estudado um pouquinho de trigonometria, sei que é a cotangente. Então, isso aqui é cotangente de πx sobre 2, que ali é a tangente de πx sobre 2. Massa. Então, meu povo, o que é que acontece? Ao tender a 1, aqui tende a 0,
Como cotangente está dando infinito, perdão, tangente de π sobre 2 vai para infinito. Mas cotangente de π sobre 2 quem é? É zero. Sabendo um pouco de trigonometria, lembramos que cotangente vale zero. Tá? Cotangente de π sobre 2. Estudar um pouquinho de trigonometria. Beleza. Aí o que é que eu tenho? Zero sobre zero. Se eu tenho zero sobre zero, povo, massa. Massa por quê? Porque eu vou conseguir aplicar o hospital tranquilamente. Vamos lá. Aplicar o hospital significa derivar em cima, derivar embaixo. Derivada de cima, menos 1. Derivada de baixo, derivada da cotangente, que é menos cossecante ao quadrado desse arco. Se você não quiser lidar com cossecante, você esqueceu quem é cossecante. Transforme em seno, porque o inverso da cossecante é seno. Mas se você sabe calcular cossecante já direto, que é só calcular o seno também do mesmo jeito, deixa assim. Olha só, vou rearrumar para quem não sabe lidar muito com cossecante. Menos com menos é mais, vai ficar o quê? Seno ao quadrado de πx sobre 2. Massa. Pronto. Não tem mais indeterminação e eu vou achar a resposta do meu limite. Quando x tende a 1, isso daqui tende a π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1 ao quadrado, 1 também. Então a resposta desse limite é 1. Bem tranquilo. Tá? Vamos fazer o próximo e último. Olha só. Ao considerar a tendência para 1, Ln de 1 tende a 0. Logo, isso aqui, 1 sobre 0, tende para infinito. A mesma coisa vai ficar 1 sobre 0, ou seja, essa fração tende para infinito. O que é que aconteceu? Essa parcela deu infinito, essa parcela deu infinito. Infinito menos infinito. Está dando o quê? Indeterminação. Infinito menos infinito. Nossa, não posso de novo usar o hospital. Que droga. O que é que eu faço? Manipulo. Manipulo, assim como fiz aqui em cima. Não necessariamente igual, para poder usar o hospital. Tá? Quando eu falo não necessariamente igual, geralmente quando tem subtração é muito tranquilo manipular e transformar no quociente. Por exemplo, basta juntar as duas frações, que aí eu vou transformar em uma única fração, como junta tirando o MMC. Nesse caso, o MMC é o próprio Ln de x. Então, isso daqui será limite com x tendendo a 1 de quem? De 1 menos x sobre Ln de x. Eu tiro o MMC juntando vai dar isso. Bem tranquilo. Aí eu observo. Separadamente, aqui em cima tende a 0, que é 1 menos 1, ao tender a 1x, e Ln de 1 é 0 também. Pronto, 0 sobre 0. Meu povo, se vocês estivessem transformando essas indeterminações em um quociente que desse infinito sobre infinito, também estava joinha. Por quê? Porque eu ia poder também aplicar o hospital, a gente viu. A gente pode aplicar o hospital quando indeterminação 0 sobre 0, indeterminação infinito sobre infinito. Beleza? Bom, terminando aqui, o que acontece? Isso é limite, quando x tende a 1, derivando em cima, menos 1, derivando embaixo, derivada do ln, 1 sobre x. No final das contas, só arrumando, se eu quiser já poderia botar a resposta, isso vai dar menos x. Né? Menos 1 dividido por 1 sobre x. Ou seja, isso dá menos 1. E é a resposta do meu limite. Bem tranquilinho, bem bonitinho. Beleza? É isso aí. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Vimos mais um pouco do hospital. Próxima aula a gente finaliza essa ideia vendo uma outra possibilidade com outras indeterminações. Beleza? Valeu!